pessoal, chegamos em mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Hoje nós vamos revisar conteúdos vistos nas aulas anteriores. Vamos falar sobre divulgação científica e sobre também artigo. Mas antes eu preciso que você pegue seu material, que é o seu livro de português, lápis, borracha, caderno para anotações e também que cante comigo a nossa canção de oração. Vamos lá? Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Então, vamos ser criança no reino de Deus. Vamos agora iniciar? Estão prestando atenção? Então vamos lá. Nós vamos começar revisando o textinho que a gente viu em uma aula anterior sobre divulgação científica. Ele se encontra na página 68 do seu livro. Vamos ler juntos? Muito bem. Acompanhe a leitura aí no seu livro. Somos todos igualmente diferentes. A genética mostra que ninguém é melhor que ninguém. No planeta inteiro há mais de 7 bilhões de pessoas e cada uma delas é um ser único no mundo. Basta olhar ao redor para perceber as diferenças, seja no temperamento, nas atitudes, na religião, no gênero, na etnia, nas características físicas, nas habilidades, nos conhecimentos e nas culturas. Por alguma razão, esses elementos fazem mais diferença do que deveriam fazer, não é mesmo? Se olharmos para a história do Brasil, já conseguimos perceber algumas coisas. Aliás, somos resultado dos índios que viviam aqui, dos colonizadores portugueses que chegaram por volta dos anos 1500 e dos africanos trazidos como escravos. Além deles, aos imigrantes que foram chegando com o decorrer dos anos. Só por aí já dá para perceber que somos um povo bem misturado, mas que compartilha traços em comum. Você já se perguntou sobre o que nos faz ser diferentes ou semelhantes uns dos outros? Em primeiro lugar, todos temos um DNA, uma sigla para a palavra bem complicada, ácido desoxirribonucleico. Duvido que você consiga pronunciá-la rapidinho. Esse DNA contém esse DNA contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos. Por meio dele é possível saber mais sobre a natureza humana, compreender as doenças, a descendência e outro tantão de dados. É como se fosse um livro com mais de 3 bilhões de letras e muitas informações sobre o corpo humano. Em Minas Gerais, um cientista estuda muito essa área que se chama genética. O nome dele é Sérgio Pena. Você sabia, por exemplo, que 99,5% dessas informações presentes do DNA são iguais entre as pessoas? Só 5% são diferentes. Mas já é o bastante para garantir que cada um de nós seja único no mundo todo. Apesar disso, ainda tem pessoas que acreditam que são melhores que as outras e usam as diferenças para tentar se justificar. Por exemplo, em relação à cor da pele. O Sérgio conta que, na verdade, não existe raça. Somos todos seres humanos diversos. É por isso que não é possível ter certeza se todo negro tem ascendência africana. E vice-versa. Vamos desinventar a tristeza? Essa diversidade está presente na sala de aula do João Pedro, de 9 anos, que nos contou que lá tem gente branca, negra, grande, pequena. Algumas usam óculos, outras não. Existem ainda colegas com cabelos de tamanhos e cores diferentes. Para o João, isso não deveria fazer diferença para as pessoas. Ele acha que existe preconceito quando alguém sofre uma injustiça só porque é diferente. As pessoas deviam ser tratadas de maneira igual, diz.
Já Rosa, também de 9 anos, comenta que alguns de seus colegas ficam fazendo brincadeiras de mau gosto. Às vezes as pessoas reparam e humilham as pessoas. Eu não ligo para a aparência dos outros, eu nem reparo nisso. Tem gente que fica magoada com essas palavras que saem da boca das pessoas que não gostam das outras, comenta. O Sérgio Pena sugere uma coisa: por que não fazer apologia à diferença? Que chato seria se fôssemos todos iguais. Quando perguntei isso a Rosa, ela comentou sobre o quanto as pessoas ainda costumam ver as diferenças como algo ruim. E lembrou do Cebolinha, que costuma chamar a Mônica de gordinha, baixinha e dentusca, lá nas histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Tem gente que é diferente, sofre humilhação e fica triste. As pessoas têm que mudar as atitudes, acrescenta a Rosa. Aliás, se a genética nos mostra que temos muito mais semelhanças do que diferenças, mas todos somos um evento único no mundo, podemos valorizar o que nos diferencia e aceitar os outros como eles são. Assim, o mundo ficaria mais colorido. Na canção Apesar de Você, do músico Chico Buarque, a letra diz: você que inventou a tristeza, ora, tenha a firmeza de desinventar. Pensando nisso, que tal desinventar o racismo, o preconceito e a mania de tentar seguir um padrão que, na verdade, nem existe? Olá. Esse é um texto de divulgação científica. Como é que a gente sabe que ele é um texto de divulgação científica? Já que ele fala aí sobre um monte de coisa. Porque ele está divulgando uma pesquisa feita pelo cientista Sérgio Pena, onde ele detectou que 95% do nosso DNA é igual. É apenas 5% é o que nos diferencia uns dos outros. Então, que nós temos mais coisas iguais do que diferente na nossa genética. E também por onde ele vai estar disposto. Ele está disposto num site, Minas Faz Ciências Infantil, que é um site próprio para divulgar esse tipo de assunto para uma linguagem bem fácil que envolva crianças, certo? Então, os textos de gênero divulgação científica, eles podem ser encontrados em sites voltados para a ciência, podem ser encontrados também em revistas científicas, podem ser encontrados em livros voltados também para a ciência, e ele também pode ser encontrado em livros didáticos, como o de vocês. O de vocês é um livro didático e trouxe esse texto para que vocês conhecessem, se familiarizassem com textos do gênero divulgação científica. Agora, observem bem aqui. Nós temos a página 72 do nosso livro, que trata sobre assuntozinhos para a gente conversar sobre esse livro. Olha, além de, preste atenção, de apresentar as informações científicas que ele trouxe sobre as diferenças do ser humano, que só apenas 5% é que diferencia, esse texto ele também buscou trazer uma conscientização para as pessoas sobre problemas sociais, que é o preconceito, a discriminação. Agora, ó, veja só, eu já dei até a resposta na pergunta. Quem sabe me dizer o problema social que ele apresentou? Eu já até falei, viu? O problema social que ele apresentou aí nesse texto, que é bem marcante na sociedade, muitas vezes causa morte, ódio, brigas. Ele é o qual? É a fome, a poluição, a falta de educação, preconceito ou racismo? Muito bem, o preconceito e o racismo que são lançados contra as outras pessoas que a gente consideram diferentes de si. Então, quando uma pessoa vê outra e ela acha que ela é diferente dela, vai logo taxando ela com alguns termos pejorativos. E isso não é bom. E para provar que nós somos todos iguais, não importa se o meu cabelo é cacheado, se o seu é liso, se uma pessoa é branca, se a outra é preta, uma é amarela, a outra é azul, não importa. Ele veio mostrar uma pesquisa científica para provar até isso, que 95%
somos iguais. E apenas em 5% somos diferentes. Ou seja, ó, é a menor porcentagem é a diferença. A maior é a igualdade. Então, vamos exaltar mais ainda essa igualdade, tá certo? Olha lá, o texto apresenta o nome do cientista que fez a pesquisa, né? Quem é ele? Muito bem, Sérgio Pena é quem desenvolveu toda a pesquisa, entrevistou crianças, muito bem. Vamos lá. Agora, olha a próxima pergunta. Na opinião de vocês, ó, é importante um texto como esse conter informações lá nesse nosso textinho que falava sobre a pesquisa de Sérgio Pena, apresentando a pesquisa de Sérgio Pena, trazia informações também coletadas crianças, pesquisadas em crianças. Nesse texto, ter a opinião de um cientista, a apresentação dos dados de uma pesquisa científica é importante? E agora? Sim, muito bem. Foi muito importante o texto, além de trazer o ponto de vista das crianças, mostrar também o ponto de vista científico, uma pesquisa científica embasada uma opinião baseada na ciência. Um estudo que fez o quê? Que mostrou o conhecimento científico sobre o assunto, provando que nós não somos tão diferentes como a gente pensa, que a gente tem mais igualdade, nós temos mais igualdades, semelhanças do que diferenças, tá certo? Agora, vamos colocar o nosso livro na página 83. Pronto, eu já coloquei o meu. Vamos agora revisar questões sobre artigo. O que é um artigo? Quem sabe me dizer? Quem lembra, na verdade, né? O que é um artigo? Muito bem. O artigo é a palavrinha que se antepõe ao substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. E, ó, ele pode ser definido e indefinido. Então, nós temos o artigo definido e indefinido. E quem é que indica esse artigo indefinido? Ó, o, a, os e as. É o definido. Quem vai indicar, ele indica seres determinados. Como o próprio nome já diz, definido. Ele define. Ele define o ser. Já quem é que vai ser o indefinido? Indefinido, uma, uns e umas. E como o próprio nome já diz, indefinido. Ele vai indicar seres imparciais, aqueles que não é possível determinar com clareza quem seja, tá certo? Vamos só exemplificar aqui. Vamos lá? O aluno é bom. Pronto, este é um bom aluno. O aluno é bom. E agora? Olha lá, o artigo, ó, o aluno. Então, eu sei qual é o aluno. É um específico, o aluno. Vai ser um aluno específico. Agora, veja a diferença quando eu digo aluno bom. Um aluno bom. Eu não sei quem é esse aluno bom. É um aluno bom, pode ser qualquer um. Então, ele é indefinido. Eu não consigo determinar exatamente quem vai ser. Se é aquele aluno ali, aquele não é um. Pode ser qualquer um desses aí. Agora, quando eu digo o aluno bom, eu estou especificando que é um aluno daquele ali. É um aluno, é você, ó, o aluno bom. O aluno bom é você. Então, é possível definir, é possível determinar aqui. Já que não é possível determinar com clareza quem vai ser esse aluno. Então, ó, artigo, ele pode ser definido
ou indefinido. E o que é o artigo? Ele é a palavra que se antepõe ao substantivo. Vamos ver aqui quem é o substantivo. Substantivo é aluno. Substantivos são as palavrinhas que a gente utiliza para nomear as coisas, os objetos. Então, aqui, aluno é a palavrinha que a gente utiliza para determinar o indivíduo que estuda. Você que frequenta aí uma escola, você é um aluno. A gente utiliza a palavra aluno para identificar quem é você. O aluno da escola José Carlos, o aluno do Joselina, o aluno do Joana Dark. Então, a gente utiliza a palavra aluno para identificar quem é aquela pessoa que está frequentando ali, aquela pessoa que estuda. O estudante, a gente chama ele de aluno. Vamos lá, olha lá. E quem é que está aqui na frente? O artigo. Então, o artigo, ele se antepõe ao substantivo. Se antepor quer dizer que ele vai estar sempre à frente. Agora, é preciso a gente perceber uma coisa. O artigo, ele vai sempre concordar em gênero e também vai concordar em número, tá certo? E alguns nomes de lugares não aceitam artigo. Alguns aceitam, mas outros não. Exemplo, São Paulo. Eu não consigo dizer o São Paulo. Então, ele não aceita a palavra em São Paulo, não aceita, que é o nome do lugar, ele não aceita artigo à frente, tá certo? Sempre depois do artigo vai ter que ter uma palavrinha para que a frase tenha uma expressão melhor. Então, subsequente a nome de alguns lugares, não se aceita o artigo, tá bem? E, ó, depois do numeral ambos, é obrigatório ter artigo. Depois dele, vai ser sempre obrigatório ter o artigo, tá certo? Então, vamos lá ver aqui, ó. O que é um artigo? É a palavrinha que se antepõe ao substantivo para determiná-lo ou para indeterminá-lo. E quais são os artigos definidos? O, a, os e as. Quais são os indefinidos? Um, uma, uns e umas. O artigo ele vai concordar em gênero e número. Aqui, ó, um aluno. Se aqui fossem alunos, então aqui não poderia ser um, ia ser uns alunos. Se estivesse no feminino, estivesse tratando de feminino, alunas, umas, alunas. Ou, se fosse singular, uma aluna. Ele sempre concorda em gênero e número. Gênero, se está no feminino, o artigo também tem que estar no feminino. Se é plural, o artigo também tem que estar no plural. Trator de masculino, artigo também no masculino, tá certo? E sempre, depois do numeral ambos, vai ter que ter o artigo, tá certo? Então, lembre-se sempre dessas regrinhas aqui. Agora, para vocês exercitarem, vocês irão colocar lá na página 83 do seu livro de português, vão ler o poeminha que tem lá e vão, partindo dele, responder as questõezinhas que nós temos aí. É apenas uma questãozinha com um poema e vem letra A, B, C. Apenas 3 itenzinhos para vocês responderem na página 83, exercitando essa questão aqui sobre artigos, tá certo? Esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, ó, espero vocês aqui no próximo.